O que você faria se descobrisse que tem apenas 6 meses de vida e quem te deu essa notícia foi seu próprio irmão? Eu sou Marina, tenho 37 anos hoje e essa é minha história. Uma história que quase não pude contar porque há 5 anos eu recebi o diagnóstico mais devastador da minha vida. Mas o que aconteceu depois vai te surpreender e pode mudar completamente a forma como você vê a vida. Você vai descobrir como um diagnóstico devastador transformou minha família destroçada. O segredo que mudou tudo quando parecia que não havia mais esperança. Porque eu inicialmente recusei o tratamento que poderia me salvar. A descoberta chocante que ninguém esperava e que mudou toda a minha história. Como eu e meu irmão, que nos odiávamos, nos tornamos a maior força um do outro. Se você já perdeu alguém querido, se tem conflitos familiares não resolvidos, ou se está passando por um momento difícil, minha história vai te tocar profundamente. Fique até o final porque a reviravolta mais incrível acontece nos últimos minutos. Pegue um lenço, aperte o play e prepare-se para uma montanha-russa emocional que vai te fazer repensar o que realmente importa na vida. Meu nome é Marina Santana, e sempre fui a rebelde da família. Aos 32 anos, eu era uma artista independente que vivia de pequenos trabalhos como freelancer, enquanto meu irmão mais novo, Rafael, havia se tornado um respeitado oncologista no Hospital São Lucas. Éramos apenas 2 anos de diferença, mas parecíamos viver em mundos completamente opostos. A relação entre nós havia se deteriorado após a morte dos nossos pais em um acidente de carro, 5 anos antes. Eu culpava Rafael por não ter estado presente nos últimos momentos do papai, que morreu esperando por ele no hospital. Rafael, por sua vez, carregava a culpa de ter escolhido salvar a vida de uma criança em cirurgia de emergência naquela noite fatal, em vez de correr para o lado do nosso pai. Comecei a sentir uma fadiga constante no início do verão. Eu atribuía o cansaço ao estresse de um novo projeto artístico e à insônia que me atormentava desde a morte dos meus pais. Mas quando comecei a perder peso rapidamente e a ter episódios de tontura, decidi procurar ajuda médica. Por ironia do destino, fui parar no pronto-socorro do Hospital São Lucas numa madrugada de julho, depois de desmaiar em casa. O médico de plantão não era outro senão meu irmão Rafael. Marina, o que você está fazendo aqui? Rafael tentou manter a compostura profissional, mas eu podia ver a preocupação em sua voz. Só desmaiei. Não é nada demais, respondi, desviando o olhar. Você pode chamar outro médico. Prefiro não misturar família com trabalho. Não seja ridícula. Você está pálida e perdeu muito peso. Quando foi a última vez que fez exames? Eu não conseguia lembrar. Rafael, contrariando os protocolos do hospital e minha resistência, decidiu ele mesmo me conduzir através de uma bateria completa de exames. 3 dias depois, Rafael me ligou pedindo que eu viesse ao hospital. Eu percebi algo estranho na voz dele, mas ele insistiu que precisávamos conversar pessoalmente. Quando cheguei ao consultório, Rafael estava mais sério do que eu jamais havia visto. Marina, preciso te contar algo sobre seus exames, ele começou. Vai logo, Rafael. Já sei que não é boa coisa pela sua cara. Você tem linfoma de Hodgkin. É um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. O silêncio preencheu a sala. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. É terminal? Perguntei com a voz quase inaudível. Rafael hesitou. Não necessariamente. Existe tratamento, mas... Ele parou, engolindo em seco. As chances são limitadas. Talvez tenhamos entre 6 meses a 2 anos, dependendo da resposta à quimioterapia. Eu não chorei. Em vez disso, uma estranha calma me invadiu. 2 anos, repeti como se estivesse testando as palavras. E então fiz algo que deixou Rafael completamente perplexo. Recusei o tratamento. Não vou passar meus últimos meses sendo torturada por quimioterapia para talvez ganhar alguns meses a mais, declarei. Marina, você não pode simplesmente desistir. Não estou desistindo. Estou escolhendo como quero viver o tempo que me resta. Rafael tentou argumentar, trazendo estatísticas e casos de sucesso, mas eu havia tomado minha decisão. Eu queria passar meus últimos meses fazendo o que amava,
pintando, viajando, vivendo intensamente. Então me deixe pelo menos acompanhar você, Rafael pediu. Posso tirar uma licença do hospital. Por quê? Para cuidar da irmã que você sempre ignorou. Porque eu te amo, Marina. Sempre te amei, mesmo quando brigávamos. E por quê? Ele parou, lutando contra as lágrimas. Porque não consegui estar presente quando papai morreu, e não vou cometer o mesmo erro com você. Fiquei em silêncio por um longo momento. Finalmente, concordei que ele me acompanhasse, mas com uma condição: faríamos uma viagem juntos, visitando todos os lugares que havíamos sonhado conhecer quando crianças. Passamos as próximas semanas planejando uma viagem pela América do Sul. Eu queria ver o pôr do sol no Atacama, as cataratas do Iguaçu, e principalmente conhecer Machu Picchu, um sonho que compartilhávamos desde a infância. Durante a viagem, algo extraordinário aconteceu. Longe da pressão do hospital e das memórias dolorosas, nós redescobri minha conexão com Rafael. Ele me contou sobre a pressão constante de salvar vidas e como isso o havia tornado distante de quem mais amava. Eu falei sobre minha arte, meus medos e como a morte dos nossos pais havia bloqueado minha criatividade. Você sabe, disse uma noite, enquanto observávamos as estrelas no deserto do Atacama, eu estava com raiva de você há tanto tempo que esqueci do porquê comecei a te amar. Eu também, Rafael respondeu. Passei tanto tempo tentando ser o filho perfeito depois da morte deles que esqueci de ser seu irmão. Em Machu Picchu tive uma crise. A altitude e minha condição física debilitada me fizeram desmaiar durante a caminhada. Rafael me carregou nas costas até o topo, determinado a não me deixar perder aquele momento. Valeu a pena, sussurrei ao ver o nascer do sol sobre as ruínas incas. Mesmo que seja a última coisa linda que eu veja, valeu a pena. Quando voltamos ao Brasil, eu havia mudado de ideia sobre o tratamento. A viagem havia me dado uma nova perspectiva sobre a vida e sobre lutar por ela. Procurei Rafael em seu consultório. Quero tentar o tratamento, disse simplesmente. Tem certeza? Vai ser difícil, Marina. E quanto mais tempo passar? Eu sei. Mas percebi que quero lutar. Não apenas por mim, mas por nós. Redescobri meu irmão e não quero perdê-lo novamente. Rafael ficou emocionado. Ele havia preparado o melhor protocolo de tratamento disponível, consultando especialistas ao redor do mundo. Iniciei a quimioterapia na semana seguinte. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Perdi o cabelo, tinha náuseas constantes e meu corpo se debilitou drasticamente. Rafael acompanhou cada sessão, segurando minha mão durante as aplicações mais dolorosas. Às vezes penso que fui idiota em escolher isso, murmurei durante uma sessão particularmente difícil. Você não é idiota. Você é a pessoa mais corajosa que conheço, Rafael respondeu, apertando minha mão. 6 meses depois do início do tratamento, os novos exames trouxeram resultados inesperados. O tumor havia reduzido em 70%. Eu estava respondendo melhor do que qualquer um havia esperado. Isso é impossível, Rafael murmurou, olhando as imagens da tomografia. O tumor praticamente desapareceu. Isso significa que vou viver. Significa que você tem uma chance real. Uma chance muito boa. Chorei pela primeira vez desde o diagnóstico. Não de tristeza, mas de alívio e gratidão. 1 ano depois, eu estava oficialmente em remissão. Era durante uma consulta de rotina que Rafael fez uma descoberta que mudaria tudo. Revisando meus exames iniciais, ele notou algo que havia passado despercebido na primeira análise, ofuscado pela urgência do diagnóstico. Os marcadores sanguíneos indicavam que meu linfoma tinha características genéticas muito específicas. Rafael passou dias pesquisando, consultando bases de dados genéticas e conversando com especialistas. Finalmente, teve que enfrentar uma verdade devastadora: eu não era sua irmã biológica. Os exames genéticos que ele havia ordenado como parte do protocolo de tratamento revelaram que não compartilhávamos DNA. Eu havia sido adotada quando bebê, mas nunca soubemos. Nossos pais haviam levado esse segredo para o túmulo. Rafael ficou em um dilema terrível.
Deveria me contar? Isso mudaria alguma coisa entre nós? Rafael decidiu me contar sobre a descoberta. Ele me encontrou em meu novo estúdio, onde havia voltado a pintar com vigor renovado. Marina, preciso te contar algo importante. Sobre sua família biológica. Minha família é você, Rafael. Sempre foi. Não, Marina. Descobri pelos exames genéticos que você foi adotada. Nós não somos irmãos biológicos. Larguei o pincel e me virei para ele. E isso muda alguma coisa? Não sei. Muda para você. Me aproximei dele e o abracei. Rafael, você me salvou de duas maneiras. Primeiro, me deu a chance de viver quando me diagnosticou. Segundo, me deu uma família quando eu mais precisava. Somos irmãos no que realmente importa. Mas isso explica por que você teve uma resposta tão boa ao tratamento. Seu perfil genético é diferente do que imaginávamos. Então o destino quis que eu vivesse para estar aqui com você. 2 anos depois do diagnóstico, eu estava completamente curada. Havia me tornado uma defensora ativa da pesquisa contra o câncer, usando minha arte para arrecadar fundos e conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce. Rafael, inspirado pela minha coragem, havia fundado uma clínica gratuita para pacientes com câncer que não podiam pagar por tratamento particular. Eu era sua principal parceira, organizando eventos e exposições para financiar a clínica. Você sabe, disse durante a inauguração da clínica, acho que precisávamos passar por tudo isso para descobrir quem realmente somos. Você tem razão. Às vezes o pior momento da nossa vida nos leva ao melhor de nós mesmos. A clínica foi batizada de Instituto Santana, em homenagem aos pais que nos criaram juntos, independentemente de DNA. Hoje, 5 anos depois, estou celebrando meu aniversário de 37 anos. A festa foi no Instituto Santana, cercada de pacientes, médicos e familiares que foram tocados pela nossa história. Rafael fez um discurso emocionado. Marina me ensinou que família não é sobre genes, mas sobre escolhas. Escolhemos nos amar, nos apoiar e lutar juntos. Ela escolheu viver quando poderia ter desistido. Eu escolhi estar presente quando poderia ter me escondido atrás do trabalho. Tomei o microfone e disse: descobri que não importa quanto tempo temos, mas como escolhemos usar esse tempo. Quase morri odiando meu irmão, mas escolhi viver o amando. E essa escolha salvou não apenas minha vida, mas minha alma. O Instituto Santana se tornou referência nacional no tratamento humanizado do câncer. Continuo pintando, mas agora minhas obras retratam esperança, família e segundas chances. Rafael continua salvando vidas, mas agora sabe que a medicina não é apenas sobre curar corpos, mas sobre curar relacionamentos. Minha história se tornou um exemplo de como as maiores tragédias podem se transformar nas maiores bênçãos. Aprendi que família é uma escolha diária, que o amor pode superar qualquer diferença, e que às vezes precisamos quase perder tudo para descobrir o que realmente importa. Nunca descobri quem eram meus pais biológicos, e decidi que não importava. Havia encontrado minha verdadeira família no irmão que me salvou, no amor que renasceu entre nós, e na comunidade que construímos juntos. Rafael aprendeu que ser médico não era apenas sobre diagnósticos e tratamentos, mas sobre estar presente nos momentos mais importantes da vida das pessoas. Ele havia falhado em estar presente na morte do nosso pai, mas conseguiu estar presente na minha vida. Hoje, enquanto escrevo esta história, estou sentada no mesmo banco onde costumávamos brincar quando crianças. Estou pintando o pôr do sol, enquanto Rafael lê artigos médicos ao meu lado. Fazemos isso juntos, em um silêncio confortável e cheio de amor. Obrigada, sussurro. Por quê? Rafael pergunta, sem levantar os olhos do artigo. Por ter me salvado. Por ter ficado. Por ter me ensinado que família é sobre escolher estar presente. Rafael sorri, fecha o artigo e olha para mim. Obrigado você. Por ter me ensinado que vale a pena lutar por quem amamos. O sol se põe enquanto termino minha pintura. 2 irmãos sentados em um banco, rodeados por uma luz dourada que parece abraçar toda a cena. É uma imagem de esperança, de segunda chance, de amor que transcende qualquer adversidade. Esta é minha história.
Uma história que quase não pude contar, mas que hoje posso compartilhar com vocês como prova de que milagres acontecem, que o amor pode curar qualquer ferida, e que às vezes as maiores tragédias nos levam aos maiores presentes da vida. Se você está passando por um momento difícil, se tem conflitos familiares não resolvidos, ou se está perdendo a esperança, lembre-se: sempre há uma chance de recomeçar, sempre há uma oportunidade de escolher o amor ao invés do rancor, e sempre há motivos para lutar por mais um dia. Porque no final, não importa quanto tempo temos, mas como escolhemos usar esse tempo. E eu escolhi usar o meu amando, perdoando e construindo algo belo a partir das cinzas do que quase me destruiu. Esta é minha história. E agora ela é sua também.